Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu convido o meu melhor amigo, o Espírito Santo, para descer agora sobre esse ambiente de cada vida, de cada pessoa que está aqui, como um vento impetuoso. Enche a casa, enche esse lar, enche agora, amigo Espírito Santo. Espírito Santo, você é o dono do ambiente e eu quero declarar que o ambiente se torna profético. Eu pego agora a chave do profético e eu abro todos os compartimentos agora, daqui e de todas as casas, para que a Shekinah de Deus venha, Malé for contradicted, Belifukal Sambaktuli Kalerdi Norveni Sambakovit, Hastelele full of our contractili condupetarabas. Eu declaro que a chave do profético começa a abrir todas as dimensões, para que palavras proféticas começam a vir de forma sobrenatural agora, sobre o ambiente, sobre a mente, sobre o espírito. Culture fall felectirnik sampa culture bebebaba. Lofur compura telectu culture tu forobaganto. Eu declaro que o ambiente profético é aberto em todas as dimensões espirituais agora, em nome de Cristo Jesus. Abre, papai. Abre, Senhor. Nós consagramos essa live. Declaro, Pai, que a casa de todos os teus filhos é blindada nesse dia. Todos os filhos e filhas, crianças, adolescentes, jovens, casamentos, pessoas que moram debaixo do mesmo teto, começam a receber agora o fogo do Senhor, uma blindagem do Senhor. Coloca um cerco de fogo agora, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo em Eclesiastes, capítulo de número 1. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 1. Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Não faz sentido. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado. E as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Esse texto é profundo. A inutilidade da sabedoria. Eu, o mestre, fui o rei de Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma exigência trágica à humanidade. Observei tudo que acontece debaixo do sol. De fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido. O que ainda falta não pode ser recuperado. Disse a mim mesmo, sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. É forte. Nesse texto eu aprendo que nós podemos aqui na Terra correr atrás de muitas coisas. Um quer às vezes ser o mais sábio, o mais inteligente, o mais isso.
E eu vou falar só uma coisa para você. Corra atrás de deixar um legado. O seu legado não morre. O legado que nós construímos, ele não morre. Ele será lembrado por gerações e gerações. Nós precisamos viver, queridos, em busca de deixar um legado. O legado é aquilo que faz diferença na vida de outras pessoas. Nesse texto nós vamos ver que essa pessoa, né, o rei Salomão, ele correu atrás de muitas coisas, sabedoria. E ele viu que nada fazia sentido, porque tudo vai se repetir, tudo vai voltar a acontecer. Então eu vou deixar uma dica para você. Viva, dose todas as coisas. Pare de correr só atrás de dinheiro, pare de correr só atrás do amor da sua vida. Nós precisamos viver intensamente, desfrutando de um bom amor, que é o nosso cônjuge, vivendo uma vida boa, trabalhando e desfrutando. Tem gente que vive juntando a vida inteira e não desfruta nada. Tem gente que não consegue viver tudo isso. Mas eu vou deixar algo para você. Não tem nada que traga mais plenitude do que viver o seu legado, o seu chamado, a sua promessa. E eu quero que você saiba de algo. Quando você está vivendo a sua promessa, há uma satisfação na alma. A gente vai ver aqui Salomão insatisfeito. Ele está insatisfeito. Porque ele não vê sabor em nada. Ele fala que tudo é como correr atrás do vento. Mas eu vou dizer algo para você. Quando nós estamos no caminho do Senhor, fazendo o que o Senhor nos mandou fazer, há uma plenitude. E a maior riqueza é deixar um legado. O que é um legado? Transformar a vida de alguém naquilo que Deus te chamou para fazer. E é sobre isso. Deus está nos testando aqui na terra. Nós somos um teste na terra. Ou você volta para Ele, ou você vai para o inferno. E eu preciso que você entenda que você não vive a vida inteira aqui. E depois que você for testado e aprovado, você vai voltar e morar com Ele para sempre. Então aqui é um teste. Tenha certeza disso. Amém? Para de correr atrás do vento. Para de correr atrás de coisas. Para de correr atrás do ter. Corre atrás do ser. Do ser o que Deus te chamou para ser na presença dEle. Tem muita gente querendo, né, ter status, ter poder, ter dinheiro, ter riqueza. Mas esquece que antes do ter vem o ser. O ter é consequência do ser. Quando você entra debaixo da presença do Senhor e o Senhor te dá a identidade a qual Ele te confiou, e você ativa essa identidade, o que é o ter? O ter poder, ter status, vem automaticamente quando você é. Mas não dá pra gente querer ser algo, não dá pra gente querer ter coisas sem ser. Preciso que você entenda isso, amém? Hoje eu vou falar pra você sobre o dom da palavra de sabedoria. Lembra que eu falei pra você que são 9 dons? Na escola de avivamento vocês vão ter tardes comigo, sobrenaturais, tardes avassaladoras, amém? Vai ser algo assim poderoso. E eu quero pegar uma tarde para tratar só dos dons de revelação, só para falar do dom de revelação. Mas aqui eu vou dar uma pincelada para você. Nós temos 3 classes de dons. Nós temos dons de poder, que para mim é os mais difíceis de uma pessoa se mover. Dons de poder, queridos, eu vou falar para você qual que é o maior requisito dos dons de poder. Sacrifício total de quem usa ele. A pessoa, para usar os dons de poder, Deus tem que confiar muito nela. Então, dons de poder, nós estamos falando de dom da fé, dom de curas e dom de sinais e maravilhas. Depois nós temos o dom dos vocais, que são dons que vêm de inspiração, que você vai profetizar ou anunciar a vontade de Deus. Nós estamos falando de dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Depois nós temos os dons de revelação. Dentro de revelação Deus vai revelar algo para nós
trazermos a uma pessoa, a um local, a uma cidade, a uma comunidade. Nós temos discernimento de espírito, que nós já falamos aqui. Nós temos o dom de palavra, de conhecimento. Nós temos o dom da palavra de sabedoria. E eu quero que você abra comigo agora em Gênesis capítulo 41, verso de número 33. Gênesis capítulo 41, verso 33, tá? Gênesis 41, verso 33. Olha só. A gente sabe que José, nesse contexto, vou dar uma pincelada aqui no contexto. José, primeiro é vendido pelos irmãos. Então a gente sabe que José tinha o manto da interpretação de sonho. Tinha ou não tinha? José tem o primeiro sonho, conta para os irmãos, o irmão dele fica com inveja dele. Aí daqui a pouco ele vai levar comida para os irmãos pegam e joga ele no buraco, vende ele como escravo. Daqui a pouco ele vai para o Egito, chega na casa de Potifar, começa a servir ali. Logo ele é incriminado pela mulher de Potifar, acaba indo para a prisão. E na prisão ele fica ali 2 anos. Ali ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, onde o padeiro, depois de 3 dias, morre, o copeiro vai ser restituído no seu cargo. E aí José vai falar assim pro copeiro: olha, você lembra de mim diante de Faraó. O copeiro vai esquecer de José. Só depois de 2 anos, porque assim o Senhor permite, quando Faraó tem um sonho com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milho gorda, 7 espigas de milho magra. As vacas magras comiam as vacas gordas, as espigas de milho magra devoravam as espigas de milho gorda. E aí Faraó fica angustiado, chama mago, chama interpretador de sonho que tinha ali no palácio dele. Ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro lembra de José. Aí o copeiro lembra de José, e José vem, escuta o sonho de Faraó, interpreta e fala assim: Faraó, é o seguinte, isso aí não vem de mim não, porque olha só, lá no verso 16 ele vai falar assim: José respondeu, essa capacidade não está nas minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao Faraó e acalmá-lo. Então, José, ele se movia na revelação do que estava por trás de um sonho, e do que estava. Então, olha só, a palavra de sabedoria, ela consegue interpretar sonhos. Pegou a visão? E ela consegue trazer resoluções, tá? Então assim, José vai falar aqui, ó, Gênesis 41, 16. José, essa capacidade não está nas minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao Faraó e acalmá-lo. Aí José vai falar assim: Faraó, o sonho, porque aí o Faraó, ele tem o primeiro sonho, ele acorda, ele volta a dormir, ele tem o sonho novamente. Então presta atenção, quando você está dormindo, num sonho, você dorme e volta a sonhar, Deus está falando com você. E isso eu aprendo na Bíblia, certo? Isso eu aprendo na Bíblia, é fantástico. José vai falar assim: Faraó, vai vir 7 anos onde vai ter muita fartura. E vai vir 7 anos onde vai ter muita seca, vai ter muita fome. E o sonho significa que esses 7 anos, já o sonho repetido, o sonho trazido em dois viés para você, um viés representando as vacas e o outro representando as espigas, está anunciando que Deus não demora em fazer. Pega a visão aqui para você ver. Olha como é forte. Aí, José, ele já é usado na revelação de sabedoria, de poder interpretar. Então, presta atenção. O dom da palavra de sabedoria, ele descodifica sonho. Porque o sonho é uma revelação de Deus, que só quem está debaixo da palavra de sabedoria consegue. Isso aqui é para mim? É? Oh, glória. Recebe esse manto em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Outro café, ó, quentinho. Isso aqui é o anjo usando essas barulhas. Aleluia. Vamos lá. Aí, então, o dom de sabedoria, antes eu achava que o dom de sabedoria, ele não estava involucrado. Gente, Deus me deu um download sobre o dom de sabedoria. O dom de sabedoria, ele é usado, eu vou falar para você como que o dom de sabedoria, ele é usado. O dom da palavra de sabedoria vai trazer revelação de um sonho, revelação do que
revelação de uma direção que uma pessoa precisa. Vai trazer orientação, aconselhamento. Aí tá, mas aqui a gente vê o dom funcionando quando José interpreta o sonho. Só que agora vai lá no verso 33. Olha o que José vai falar. Aqui o dom ele está funcionando em alto nível. Olha aqui José, depois que José revelou através da sabedoria o que ele entendeu que Deus estava falando para Faraó de forma codificada. Olha agora o que José vai falar para Faraó. Portanto, Faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O Faraó também deve nomear supervisores sobre terra para que recolha 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de ajuntar todo o alimento produzido nos anos bons, que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra. Ponto. Aí Faraó vai olhar e vai falar assim, mas não tem um homem melhor que esse, não, é você mesmo, é tu mesmo. Pega o anel dele, já bota no dedo do José. Tô resumindo a história para você. Presta atenção. José, aqui ele tá debaixo de uma revelação do significado do sonho. Então, palavra de sabedoria revela sonho. Então, quem tem esse método de revelação está debaixo do dom da palavra de sabedoria. Você tem a sabedoria de descodificar uma vontade de Deus que está codificada num sonho. A palavra de sabedoria, ela também traz direção. Então, aqui você vê José falando, Faraó, você deve fazer isso para o Egito e nem para as outras nações que estão em volta a morrer. E assim é feito e assim acontece. Então, queridos, se você é uma pessoa que as pessoas vêm conversar com você e fala, meu Deus, depois que eu conversei com você, eu entendi o que eu precisava fazer. E às vezes a palavra de sabedoria, ela é tão forte na sua vida, que às vezes você está conversando uma coisa banal. Você solta uma palavra, essa palavra, ela entra no coração da pessoa como uma chave. E você está falando uma coisa aleatória, mas você carrega o dom da palavra de sabedoria. A pessoa, ela tem uma resposta, às vezes, numa palavra que você falou, ela falou, meu Deus, destravou uma chave aqui agora. Meu Deus, eu já sei o que eu preciso fazer. Agora Deus acabou de me dar uma direção. Então, muitas pessoas que... Outro sinal que você tem a palavra de sabedoria é que as pessoas vêm e começam a vomitar tudo que elas estão passando para você. E de repente Deus te usa. E você fala, meu Deus, como que Deus me usou desse jeito? Que conselho é esse que eu dei? Isso é a palavra de sabedoria sendo usada. Na verdade, você está debaixo da unção de sabedoria e Deus, essa unção faz a pessoa confessar coisas. De repente, você chega numa loja, a pessoa começa a abrir a vida dela para você. Você fala, meu Deus, eu nem conheço essa pessoa. O dom da palavra de sabedoria, ele faz a pessoa confessar pecado, a pessoa abrir o coração do nada para você, porque você vai ter uma rema de Deus. Esse dom, ele é lindo. Então, esse dom, ele tem a capacidade de revelar o sonho. Esse dom tem a capacidade de dar uma direção, um aconselhamento. Agora, por exemplo, contei para você, as missionárias, Deus levou elas na minha casa. E lá eu não só trouxe para elas uma palavra de conhecimento, mas como eu trouxe para ela a palavra de sabedoria, falando, olha, o que Deus tem para vocês nesse tempo é isso. Deus manda dizer isso, Deus manda dizer aquilo, Deus manda dizer para vocês andar assim, que é assim, 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 assim. E eu trouxe o quê? Uma recalculagem da rota delas. Então, queridos, se você é o tipo de pessoa que as pessoas gostam de chegar para você, vomitar o pecado, abrir o coração, se alguém te contou o sonho, de repente você entendeu o sonho, esse dom talvez já está atuando em você. Olha, na escola de avivamento, vocês vão ter uma aula sobre isso. E aí eu vou dar todas as passagens bíblicas para você onde esse dom funciona. Vou contar todos os testemunhos, porque o mais gostoso é os testemunhos. E nós vamos fazer ativação em alto nível. E eu vou ensinar vocês a exercitar esse dom. Esse dom, ele tem que ser exercitado. Amém? É tremendo. Conta aqui pra mim nos comentários se Deus te usa esse dom. Deus te usa nesse dom. Como que Deus te usa nesse dom? Conta aqui pra mim nos comentários.
Deus usa você para falar com alguém? Deus usa você para trazer direção para alguém? Como Deus te usa nesse dom? Alector, babá, no show, bebê. Horivi cantor na sabe. Queridos, esse dom ele é tão poderoso que às vezes você está falando coisas aleatórias e Deus pega uma palavra sua que saiu dali e ele penetra no coração daquela pessoa, traz um destravar. Esse dom, ele tem a capacidade de fazer você interpretar os sonhos. Então, José era um profeta que andava debaixo da revelação de Deus. Deus, ele usa a palavra de sabedoria para anunciar o futuro também. Então, olha só, a palavra de sabedoria é um formato de profecia, só que é um formato de profecia que está no âmbito do aconselhamento, direção, orientação. Então, às vezes vai chegar uma pessoa para você e vai falar assim, olha, eu tô com muita dúvida, se eu me mudo agora, se é o tempo, Deus tem falado que eu vou me mudar, e eu tô angustiado porque eu não sei se é agora, se não é agora. E de repente o Senhor vai trazer a palavra de sabedoria para você direcionar essa pessoa, para ela não fazer cagada, para ela não fazer coisa errada. Às vezes a pessoa vai estar quase por se separar. Deus vai pegar você e vai te usar para falar, olha, o inimigo tá sendo usado assim na sua vida, olha. E aí você vai trazer uma palavra que vai tirar a cegueira. A palavra de sabedoria, ela traz direção, ela traz aconselhamento, ela traz orientação. Amém? E nós precisamos andar debaixo dessa palavra de forma sobrenatural, de forma profética, de forma avassaladora. Amém? Esse dom, ele é ativado quanto mais você lê a Bíblia. Quanto mais você... você quer uma rema? Não, mas essa aqui eu vou falar só na escola. Vou falar só na escola. Vou falar outras pra você. Leia a Bíblia. Mas eu tenho uma chave que eu vou contar só na escola. Essa eu vou contar na escola. Leia a Bíblia, você vai ficar sábio. Leia a Bíblia, tá? Escute mais do que fale. Cuidado os lugares onde você abre o seu coração. O sábio, ele não abre o seu coração em qualquer lugar. O sábio pergunta pro Senhor, Senhor, eu posso abrir meu coração aqui? Aí o Espírito Santo fala, não. Agora a pessoa emocionalmente instável, ela chega a abrir no coração dela em todo lugar, ela vomita tudo, ela conta tudo. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa fonte de sabedoria, tá? Escute mais, fale menos, observe mais e haja menos. Observar é melhor que agir precipitadamente. Então, eu gosto muito de observar comportamento. Eu gosto muito de analisar comportamento. Então, eu quero que você entenda. Observe mais do que tome ações. Às vezes a gente toma ações precipitadas e acaba o quê? Toma tanta ação precipitada que acaba agindo de forma errada, de forma emocionalmente, de forma instável. Certo? Então, leia muito a palavra de Deus. Outra coisa, não tem como você escutar a voz de Deus se você não treinar o seu ouvido. E como que nós treinamos o nosso ouvido? Edificando. Vou falar uma coisa aqui pra você, talvez muita gente não vai gostar. Quer ser o Highlander de Jesus? Quer ser a antena de fogo aqui na terra de Jeová? Não escuta música secular, não. Ah, mas tem uma música, tem uma letra bonita. Tudo que não foi consagrado para Deus, o diabo toma para ele. Então você que fica escutando, eu escuto aqui uma ópera, uma coisa, tudo abre legalidade para o Satanás. Eu tô falando para você, principalmente essas músicas, você sabe que música que abre? Esses Beethoven, tem gente que fala, é chique isso. Não, tudo abre portais para demônio. Eu falo para você porque eu conheço. Tá, você quer escutar Deus falar com você, você quer escutar a palavra de conhecimento, você quer se mover nos dons, você tem que ser radicalzinho, meu irmãozinho. Não adianta você ficar aí,
Ai, eu quero ser usado nesse dom. Aí você escuta lá a letra porque ela é bonita. Uma das coisas que você vai ter que edificar é o teu ouvido. E o teu ouvido ele vai ter que ser kadosh, santo. Você sabe o que é santo? É algo que não entra nada que não seja consagrado a Deus. Já basta os lugares que nós temos que passar e tem que escutar esses tormentos, esses funk, essas músicas do capeta, de Satanás. É do capeta, é do Satanás mesmo. Eu falo abertamente. Funk, essas músicas, essa sofrência. Ai, mas, eu gosto de um sertanejinho. Você está invocando o espírito de adultério para dentro da tua casa, seu doido. É o espírito de adultério. Essas músicas de sofrência que invoca a traição, invoca um espírito de traição, um espírito de rejeição. Que você fica cantando sofrência, você invoca o espírito de rejeição para você. Seu cônjuge vai começar a rejeitar você, seu namorado, o seu noivo vai começar a rejeitar você. A música é uma oração, você não entendeu isso ainda não? Ei, tô cansada de falar, a gente não pode se alimentar de duas mesas. Eu tenho posicionamentos radicais, por isso que eu tenho uma unção violenta. Na minha casa não entra música secular, na minha casa não entra bebida, no meu carro não escuta música secular. E se você não gostou, você não anda, você não vem na minha casa e pronto, acabou. Pode ser meu parente, minha mãe, meu pai, meu aderente, meu avô, pode ser a rainha de Sabá. Quem manda na minha casa é Jesus Cristo. E eu fiz um voto kadosh. Senhor, aqui em minha casa tem voto nazireu, meu carro tem voto nazireu. Foi tudo o Senhor que me deu. E não entra, Senhor Deus, nenhuma arma forjada de Satanás aqui não. Deus me deu um poder violento, uma unção violenta para curar, para batizar com o Espírito Santo. Tudo em nome de Jesus. Mas foi Ele que me deu. Então eu me edifico. Então não adianta você querer viver uau e não ser radical. Queridos, com Deus é 880. Quem está no muro, o diabo fala assim, é meu também. Então eu estou aqui trazendo para vocês. Eu vivo tudo isso. Deus me usa nos 9 dons do Espírito Santo. É lindo. Mas se você for olhar a minha vida ela tem posicionamentos radicais. Pra muita gente que escuta fala, é chato. Você é chata. Eu sou, mas eu sei o que eu carrego. E isso é para proteger o que eu carrego, o que eu conquistei na presença do Senhor. Para de escutar essa sofrência, esse sertanejo, essas músicas do inferno. Outra coisa, Deus está mandando eu dizer aqui. Você que fica vendo novela. O diabo, ele tá te alienando. Você está sendo... O diabo... Sabe o que é marionete? Você que fica aí, novela, é série, não dá conta de... Fica lá maratonando a madrugada toda e não dá conta de ter uma vida de oração? Deixa eu falar uma coisa pra você. O diabo, ele prende muitas pessoas por essas coisas. Então, se você quer viver o sobrenatural de Deus... Queridos, o sobrenatural não está relacionado a você entrar aqui na oração, ou a fazer um voto, ou subir um monte. O sobrenatural está relacionado às renúncias que você já fez para alcançar. Deus, quando vê você renunciando coisas lícitas, porque as que não são lícitas é obrigação sua. O que é as coisas que não são lícitas? É a novela, que é do diabo. Sim, é do diabo, porque você está ali todo dia viciado na novela e não consegue fazer uma hora de oração. E o seu ídolo tem sido aquela novela. Eu falei, e está falado. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você dá mais valor e o diabo consegue prender a sua atenção, mas Jesus não consegue prender a sua atenção desse jeito, você pode ter certeza que o altar da sua casa é a novela, é essa música secular que você fica escutando. Ah, mas meu pastor que não tem nada a ver. Ele precisa se converter de novo. Ele precisa se posicionar. Porque tem pastor que fala, mas uma música, e um copinho de vinho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sacerdote bebe não, filho. E sacerdote que bebe... Está sendo usado por Satanás. Porque os cristãos que vê o seu sacerdote, o seu pastor, a sua pastora bebendo uma tacinha de vinho, ele fala, eu também posso. Só que esse que fala, às vezes o seu pastor até sabe beber socialmente, mas eu acho errado, eu sou contra. Mas às vezes o membro lá da igreja não sabe. E fala, não, meu pastor bebe, eu posso beber um pouquinho também. Só que essa pessoa, então eu não vou dar abertura para ninguém falar assim, apóstolo Larissa, isso aqui, não. Eu prefiro ser radical para você falar assim, não, é difícil, andar ali é difícil. Para você andar debaixo do que é certo. Então, eu tenho posicionamento radical, sim. Eu não uso saia no pé, cabelo lá, não.
Porque tem muita gente que acha que isso é santidade. Não, queridos. Santidade, isso é doutrinas. E doutrina a gente respeita. Você sabe o que é santidade? É você se separar do pecado. Santidade é você se separar do pecado. E eu vou falar uma coisa pra você. Não tem como você viver esses dons que eu tô falando aqui esses dias pra você, se você não for separado. Não tem como você escutar, porque se você é uma pessoa que gosta de uma musiquinha secular, você pode ter certeza. Você vai escutar a voz do Espírito Santo, mas o diabo também vai falar com você e você vai muitas vezes achar que a voz do diabo é a voz do Espírito Santo. Porque quem se alimenta das duas mesas não sabe discernir corretamente a voz do Espírito Santo. Ou a voz da sua alma. Nós temos 3 vozes que nós temos que aprender a discernir. A do Espírito Santo, a do diabo e a da nossa alma. Quem fica aí alimentando a alma com essas músicas da sofrência, essas coiseiras, querido, o diabo te engana facinho. O diabo te manipula facinho. Então, eu tenho posicionamentos radicais, mas eu tenho uma unção avassaladora. Isso é mérito meu, porque eu busco, eu pago um preço por isso. E todo mundo que conquistou uma unção é mérito da pessoa que conquistou, porque ela pagou um preço. Ninguém tem uma unção da noite pro dia. Essa pessoa, ela lutou, ela buscou, ela foi numa conferência, ela jejuou, ela gerou. É meritocracia da pessoa. Então tem gente que tá querendo, eu quero uma impartição, mas não quer renunciar. Deixa eu falar uma coisa pra você, não adianta você receber uma unção violenta, avassaladora, se você não estiver disposto a renunciar para consolidar isso na sua vida. Enquanto qualquer coisa na sua vida for um ídolo. E eu estava conversando isso aqui ontem. O católico adora santinho, a ídola, e é errado. Tá na Bíblia. Só você lê Êxodo 20. Os 10 mandamentos que tá ali não é o mesmo da Igreja Católica. Eu já quebro aí. E se o católico seguisse a Bíblia, eu tô falando da Bíblia da Ave Maria mesmo. Tô falando. Tá certo. Os 10 mandamentos que a Igreja Católica ensina não é os mesmos 10 mandamentos que tá em Êxodo 20. É antibíblico. Porque eles não colocam ali para não fazer isso. Vamos lá, vamos pegar o Êxodo 20 aqui agora. Não sei nem por que Deus tá mandando. Vamos lá. Êxodo 20. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Verso 2. Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da terra do Egito, que você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, ou na terra, ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso, em outras versões ciumento. Trago consequência do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor até 1000 gerações dos que amam e obedecem aos meus mandamentos. Desafio agora, qualquer católico abrir a sua Bíblia em Êxodo 20. E se não tiver essa palavra que eu acabei de ler aqui, eu rasgo a minha Bíblia. Eu tô falando da sua Bíblia, da Ave Maria. Se tiver um católico que pode abrir, é a Bíblia da Ave Maria. Pode abrir e tá lá. Então o que eles ensinam é algo antibíblico, é algo que não tá na Bíblia. Não pode ter santo, não pode, Deus rejeita, Deus não gosta. E esse é o problema do católico. Eu acredito que são um povo que conhece Jesus, que busca, sim, mas estão debaixo de uma cegueira, de uma idolatria. E a coisa que Deus mais abomina é a idolatria, porque a idolatria é a prostituição espiritual. Mas o cristão não fica muito longe não do católico, porque o cristão adora a música sertaneja, adora o pastor. Se o pastor sair daquela congregação, às vezes tem 100 pessoas ali naquela igreja. O pastor saiu, teve que mudar e veio outro pastor. Desses 100, fica 20. Os 80, eles não estavam ali por causa de Jesus, não. Estavam ali adorando o pastor. Estavam adorando o homem. Ele não estava ali por causa de Cristo Jesus. E isso eu vejo demais. Então, o cristão não está ficando muito atrás do católico, não. O cristão tem adorado coisas, dinheiro. O cristão tem adorado novelas. O cristão tem adorado a fofoca. Tô falando aqui pra você. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa. Vigia.
Porque talvez você ache que você é melhor que o católico, mas às vezes você está adorando seu filho, seu marido, a sua esposa. Você tem uma adoração pelo seu marido, uma adoração pela sua esposa, uma adoração por esse filho. Ei, Jesus, se ele não for a primícia da sua vida, você já está desalinhado. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deus rejeita ídolo, Deus rejeita altares que nós levantamos em adoração. Altares que não é o altar de Deus. Que são pessoas, são coisas, são novelas, são séries, são filmes, são jogos, é a bebida, é a cachaça. E tem muita gente, queridos, que está, tá? Tem muita gente que está adorando essas coisas. Está errado. Está errado. Amém? Então eu vou falar algo aqui para você. Muito cuidado. Se você deseja viver o sobrenatural dos dons, você vai ter que ser radical. E você vai ter que negar a si mesmo todo dia. Negar até coisas que são lícitas. Você sabe o que é negar coisa lícita? É negar você do direito de algo que não traz malefício para você, mas gerava prazer de alguma forma. E Deus fala assim: filho, renuncia isso para mim por um tempo, para mim ver se realmente você me ama. E Deus vai pedir pro crente muita coisa lícita. Pastora Maria, fala para mim uma coisa que você renunciou que é lícita, que não... Fala para mim, lembra aí uma coisa. Eu vou lembrar aqui para vocês. No meu primeiro ano, Deus pediu para mim renunciar todas as minhas redes sociais. Você ter redes sociais não tem problema. Mas no primeiro ano, Deus pediu para mim renunciar completamente todas as minhas redes sociais. Deus pediu já para mim renunciar o meu chimarrão que eu amo tomar. Eu já renunciei 1 ano de café. E são coisas que... Hoje eu tô tomando café. Mas foi para Deus falar assim: filho, eu quero ver se o seu coração tá mesmo no café. Porque Deus sempre vai pedir para nós renunciarmos coisas que nós gostamos muito. A televisão. A pastora Maria renunciou à televisão. Pastora Gabi, o que você já renunciou? Televisão. Série. Tudo que nem tira o foco da gente. Exatamente. Quem vive na 4ª dimensão, e a 4ª dimensão é o sobrenatural de Deus. A 3ª dimensão é esse mundo aqui. É o natural, é coisas, é o povo correndo atrás, é a corrida dos ratos que eu falo. É o povo correndo atrás de dinheiro, de casar, de gente e sexo. E é só o povo correndo atrás disso. E esquece que tem uma vida espiritual. A pessoa que ela entrou na 4ª dimensão, ela olha, ela tá no Cronos, mas tudo que ela vê no Kairos, ela vê no âmbito espiritual. E quem entrou no Kairos não consegue mais assistir televisão. Quem está no Kairos não consegue mais se conformar com uma dor às vezes, uma coisa que você fala: não, Deus, muda isso aqui em mim. Essa pessoa que está nessa dimensão, ela quer viver transformação, ela quer viver essa blindagem, ela quer viver o fogo, ela quer viver o poder de Deus. Amém? Então a pessoa que está vivendo na dimensão do Espírito, ela não consegue mais, queridos. Escuta o que eu tô falando pra você. Ela não consegue mais ficar só atrás de dinheiro. Ela continua a vida dela, mas o mais importante é a transformação dela para transformar outros. Amém? É a transformação dela para transformar outros. Quando você começa a acessar, você transcender a Kairos. Quando você transcender Kairos, você vai entrar nas dimensões de eternidade. Eu vivo dentro dessas dimensões, que é onde o tempo mais é acelerado. Na escola, vocês vão ter uma aula sobre tempo. Essa aula vai ser lacrada. Essa aula, ela é só para aluno. Não tem como sair fora. Mas ela não vai ser no começo. Ela vai ser é só para gente madura espiritualmente. Eu vou dar uma aula para vocês sobre esse seminário chama As Dimensões do Tempo. Tá? Eu vou trazer algo poderoso para vocês. Quando nós rompemos Kairos, nós conseguimos acelerar tempo, tá? O tempo, ele é acelerado no Kairos, mas quando você entra nas dimensões de eternidade, aonde não existe o tempo, você acelera o tempo. Eu só vou conseguir entrar nisso com vocês dentro de um seminário que vai durar umas 6 horas. Nós só vai falar do tempo.
Nós só vai falar do Kairos, do Cronos. Nós vamos falar das dimensões espirituais que eu nunca abri, eu vou abrir pela primeira vez. Eu sempre fui muito receosa, mas eu vou abrir pela primeira vez, tá? Vou falar das carruagens de fogo. Gente, quem vive no sobrenatural já está no Kairos. Quem vive no sobrenatural de Deus já está no Kairos. Só que você está vivendo no Cronos, na dimensão Kairos. Você vem conversar com uma pessoa e de repente você fala: meu Deus, o que está agindo na vida dessa pessoa é o demônio. Meu Deus, olha, eu estou vendo isso na vida. Você tá no Kairos, mas você tá no Cronos, que é a dimensão natural, mas você está acessando. Amém? Eu vou contar algo para vocês. Esses dias eu ensinei a Nani, até eu fiz um desenho pra Nani e ela pegou o desenho, ela até disse que aquele desenho ela não ia repartir com ninguém. Como o mundo espiritual pra mim é muito agitado, eu só consigo dormir quando eu entro na dimensão da eternidade. Porque na dimensão da eternidade eu consigo apagar e descansar o meu espírito. No Kairos tem tanta movimentação de anjo, arcanjo e isso e aquilo, eu não consigo dormir, meu espírito fica muito agitado. Então, para mim dormir, eu tenho que entrar na dimensão da eternidade. É o único jeito que eu consigo desligar e descansar. Senão meu espírito não... Na verdade, não é meu espírito, a minha alma não descansa por causa da agitação do meu espírito. É a verdade. Mas isso só posso dizer para vocês com estrutura, com embasamento bíblico, na nossa escola de avivamento. E se você não se inscreveu ainda, nessa lista de espera, se inscreva. Então, gente, voltando aqui, se você quer viver esses dons, a manifestação, você vai ter que ter posicionamento radical. E posicionamento radical é renúncia lícita. Deus pediu para uma das nossas pastoras, e ela não é de assembleia, ela não é do tabernáculo da fé, ela não tem essa raiz assembleiana. Deus pediu para uma das nossas pastoras renunciar short, calça e só usar vestido a vida toda. Isso foi com ela, não foi comigo. Deus não pediu esse manto para mim, não. Deus pediu outras coisas para mim. Agora eu pergunto para você, você está disposta? A mulher do meu avô, Deus pediu para ela renunciar. Na verdade, olha só como é forte. O neto dela vivia com problema no olho. E ela falou: Deus, eu renuncio toda a bijuteria, toda a joia pro meu neto ser curado. Ela renunciou, o neto dela foi curado. Se tem uma coisa que Deus ama, é quando nós renunciamos a algo em prol dele. Eu já peguei hoje, já estou entregando uma rema para você. Só, querido, que quando você prometer uma coisa para Deus, você cumpre, porque é voto. Então, por exemplo, a Terezinha, que é a esposa do meu avô, ela falou: Deus, eu vou renunciar ao meu direito de usar brinco, pulseira, anel. Só vou usar aliança. Cura meu neto. O neto dela foi curado. Deus pediu isso pra mim não, meus queridos. Deus pediu agora pra mim ficar 3 anos sem cortar esse cabelo, ó. Tá uma nhaca de ponta quebrada. E vai ter que ficar assim. Tava lá na conferência com a mulher penteando meu cabelo. Falou assim: apóstolo, eu vou cortar aqui as pontinhas. Eu, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai morrer se você fizer um trem desse. Ela foi um susto. Todo mundo tava aí. Eu falei: não faça isso, você vai ser fulminado com fogo. Deus pediu pra mim não cortar o cabelo dele. Porque ela falou de um jeito que ela já ia cortando as pontinhas. Ela fez um penteado e ficou aquelas pontinhas. Eu falei: não faça isso, tu vai morrer. Mas eu gritei: uau, meu pai, não faz isso não. Falta 2 anos. Gente, não é fácil. Não é fácil. É uma coisa que eu amo ter o cabelo curtinho assim, ó. Cortar o cabelo assim curtinho. Eu amo. Deus pediu durante 3 anos. Você tem um voto de kadosh no seu cabelo. Vai representar como você vai crescer na unção nos próximos anos. Quando chegar aos 3 anos, eu vou meter a tesoura nele e acabou. O que eu tinha para fazer com o Senhor, eu já fiz. Certo? Então, Deus vai pedir para nós coisa lícita. Deus pediu o meu direito de gestar 3 anos. Meu direito de gestar um filho natural. Eu falei: Deus, eu te entrego. O meu direito de ter um filho, eu falei: eu te entrego. Então, Deus vai pedir coisas lícitas para nós.
Eu vou falar uma coisa pra você. Você quer uma unção avassaladora? Quem quer que viver uma unção avassaladora? Fala assim, apóstolo, eu quero ter essa unção que a senhora tem, que eu vejo o apóstolo Joel manifestando, que eu vejo o Randy Clark, que eu vejo o fulano, que eu vejo o ciclano. Eu quero ter. Quem quer ter essa unção? Fala pra mim aqui, de verdade. Você quer ter essa unção? Coloca aqui agora. Você quer ter essa unção? Você quer ter essa unção? Eu vou falar uma coisa pra você. Ela vai te custar tudo. E esse tudo é entregar de verdade. E em algumas coisas Deus vai te devolver o que você renunciou. E em outras Deus nunca mais vai te devolver. Às vezes Deus vai pedir a sua vaidade, Ele não vai restituir ela. Deus pediu minha vaidade no meu primeiro ano. Ele restituiu a minha vaidade de forma moderada. Porque eu era muito vaidosa. Queridos, quando eu estudava, eu frequentava um salão, só pra você ter noção, que se não tivesse espaço, eles arrumavam. Eu era uma maior mantenedora desse salão de beleza. Eu entrava à tarde, eu uma vez por semana era sagrado. Eu tinha meu horário fixo. Só pra vocês terem noção. Era cílios, era isso. Eu não sou contra, eu acho lindo mulheres que se ajeitam. Mas eu era num nível hard. Aí Deus restituiu a minha vaidade, mas de forma moderada. E hoje eu luto para ser mais vaidosa. Então Deus devolveu. Só que algumas coisas Deus vai te pedir e Ele nunca mais vai te devolver. Ele vai falar, isso aqui é sacrifício. Sacrifício você nunca... sacrifício você não volta a fazer. Renúncia você fica por um tempo. Presta atenção. Renúncia você igual. Eu tô renunciando de cortar o cabelo, certo? 3 anos. Renunciei o meu direito de gestar. 3 anos, porque eu vou gestar. Agora, presta atenção. Eu preciso que você entenda. A unção vai te custar tudo. Deus vai pedir tudo pra você. Você tá disposto a dar? A unção vai te custar dinheiro? Porque vai ter vezes Deus vai falar assim, faz uma oferta pra mim de tanto. Deus quer ver se o seu coração, se o mamão é o Senhor da sua vida. E você vai ter que provar pra Deus que não é. E mesmo doendo, você vai ter que ir lá e sacrificar aquela quantidadinha que Ele pediu pra você. Porque Ele não precisa da sua oferta, mas a sua oferta mostra onde o seu coração tá. Queridos, Deus tá nem pro seu cordeiro, pro seu boi, mas quando Deus te pede uma quantidade, isso não é, aí eu tô ajudando. Não, querido, Deus é dono do ouro, da prata. A oferta, na verdade, mostra aonde tá o seu coração. E quando eu oferto, é sobre isso, é onde tá o meu coração. Se é mamão que tá dominando meu coração. Então, quando Deus pede um valor pra mim, eu dou com alegria. Eu falo, papai, você quer mais? Eu sou ousada, eu falo, papai, pede pra mim. E toda vez que Deus me pede uma oferta em dinheiro, eu sei que tem um nível de unção violento chegando. Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque Deus, Ele não nos pede só sacrifícios de coisas que nós gostamos. Às vezes é sacrifício de tempo, renúncia de tempo. Queridos, a coisa mais difícil de você sacrificar não é dinheiro. Dinheiro você vai ali e transfere, faz um pix, puf. Fala, quero ver você falar para Deus, Deus, eu vou dar 3 horas do meu dia, todo dia pro Senhor. Você não vai conseguir. Você tem que ter muito peito. O que acontece na oração da madrugada, eu tenho que ter muita constância. Eu tenho que ter um impulsionar de Deus na minha vida. Porque, querido, se não tiver, você não faz. Um compromisso de fazer uma live todo dia, de levantar a oração. E outra, talvez você que participa, você fala assim, é fácil. É fácil porque você não está à frente. Agora, eu estou à frente desse trabalho. Então, os demônios, antes de bater em vocês ou confrontar vocês, eles vêm confrontar eu e o apóstolo. Nós somos o remanescente que está à frente. Depois tem as líderes, depois vem vocês. Aí você sabe, você é a hora que começa uma campanha de oração, que você se levanta para dirigir isso, o inferno se levanta contra você. Então, resumindo aqui, quer se mover nos dons? Quer ter essa unção? Vai te custar tudo. E você vai ter que entender e maturidade para isso. Vai te custar tudo. Você sabe o que é tudo? Tudo.
Vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu me posicionei com Deus, eu entreguei pra Deus o meu direito de casar, o meu direito de profissão. Eu entreguei pra Deus as coisas que eu achei que eu tinha. Que eu falei, Deus, Deus, eu não tenho dons. Eu não sou boa em nada. Eu não era boa em nada. Eu falei, Deus, eu não sou boa em nada. Mas eu tenho sonho de casar. Sonho de trabalhar na minha profissão. E eu falei assim pra Deus. Eu falei, Deus, o Senhor não me pediu a minha profissão. Eu vou trabalhar. E eu só vou casar se o Senhor vai ter que praticamente materializar um anjo para falar que eu vou ter que casar, porque senão eu não vou acreditar que eu vou casar. Porque eu estou te entregando. E eu sei que eu vou começar a trabalhar, então o dia que o Senhor falar, me entrega, eu vou te entregar. E assim aconteceu. Gente, para mim, ser convencida que eu ia casar com o apóstolo, eu tive que ter várias profecias, vários sinais. Deus teve que falar comigo literalmente, porque eu tinha entregado. Eu tinha um voto de separada. Então, aquilo que eu entreguei para Deus e não fiquei mais atrás, falei, Deus, eu estou entregando a minha área emocional para o Senhor, sentimental. E Deus me deu um marido segundo o coração de Deus. Deus me deu, eu trabalhei na minha profissão por um tempo, e depois Deus me pediu, falou assim, filha, agora você vai trabalhar só para mim. Amém? Então, eu quero que você hoje pegue essa palavra e entenda. Eu tenho o que eu tenho, mas me custou tudo e ainda me custa tudo. Tudo. E eu tô disposta a entregar tudo. Tudo que Ele me pedir. E você? Amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia avassalador na presença de Deus.